Certo dia eu fui convidado para produzir um material para uma escola do qual eu fazia parte sobre algum tema da Bíblia que me chamasse muito a atenção para que eu pudesse agregar na vida dos alunos. Então eu escolhi o tema Coração de Deus e eu quero passar um pouco para você aquilo que Deus ministrou meu coração e eu passei desse material para esse grupo de alunos. E eu quero compartilhar aqui com vocês também alguns pontos sobre o coração de Deus. Então, o primeiro ponto é: Deus deseja que nós o adoramos em espírito e em verdade. A base bíblica para esse ponto é João 4:23. Deus deseja que nós venhamos o adorar em espírito e em verdade. O que é que isso significa? Significa que nós, com todo o nosso espírito, nós venhamos adorar o Senhor, mas também em verdade, fundamentados na palavra de Deus, que é a nossa verdade absoluta. O nosso estilo de adoração precisa ser baseado na palavra de Deus. Tudo que a palavra de Deus nos diz para fazer, e quando nós cumprimos isso, nós obedecemos, nós o adoramos. O segundo ponto é que Deus não vê como o homem vê. A base bíblica para esse ponto é 1 Samuel 16:7. Deus não vê como o homem vê. O homem vê a aparência, mas o Senhor, Deus, vê o coração. Cara, muitas vezes na sociedade atual, nós somos julgados pelo aquilo que temos, pelo aquilo que aparentamos ter, pelas nossas posses, mas Deus, ele não vê como o homem vê. Ele vê o seu coração, ele vê o seu quebrantamento diante dele, ele vê todas as vezes que em secreto você escolheu estar na presença dele. Ele viu todas as renúncias que você fez. Ele também viu todos os momentos que você decidiu ser fiel em secreto, sem ninguém saber. Deus não vê como o homem vê. A ideia mais importante sobre a sua vida não é a opinião das pessoas, e sim a opinião de Deus ao seu respeito. E o que a Bíblia diz sobre você é que você é um filho amado de Deus. Deus também deseja que nós venhamos nos mover em fé. Afinal de contas, sem fé é impossível agradar a Deus. A base bíblica é Hebreus 11:6. Nós precisamos viver um estilo de fé. É nesse lugar que o Senhor se agrada. Se nós vivermos uma vida que não necessita de fé, é uma vida que não necessita de Deus. E Deus não quer que os seus filhos sejam independentes. Deus deseja que seus filhos dependam dele. Onde nós fazemos o que é possível, mas aquilo que é impossível aos nossos olhos, a Bíblia diz que para Deus tudo é possível. Por isso eu creio. E quando eu falo de fé, a fé não é baseada naquilo que nós vemos aos nossos olhos naturais, mas é aquilo que testifica no nosso espírito, aquilo que o Senhor diz. Então, fé soletra-se risco. Eu acredito, eu faço a minha parte, eu faço o natural, mas o Senhor, Deus, ele faz o sobrenatural. Não queira viver um estilo de vida onde você não depende de Deus. Se sabemos o que Deus ama, nós também precisamos saber o que Deus odeia. E Provérbios é um livro de sabedoria e ele vai falar 6 coisas que Deus odeia e a 7ª ele detesta. Então, base bíblica para isso, Provérbios 6, do 16 ao 19, eu vou ler aqui para vocês. As 6 coisas que Deus odeia, a 7ª ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que traça planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha as mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Então o texto aqui já é autoexplicativo. Cara, se existe alguma dessas coisas na sua vida, você precisa fazer uma autoanálise e se tiver, cara, ora e pede perdão, se arrependendo. Que a palavra diz que quando nós nos arrependemos, nós encontramos o perdão de Deus. Outra característica sobre o coração de Deus é que ele deseja nos contar os teus segredos. Queira ser tão íntimo de Deus que você vai estar tão sensível ao ponto de ouvir o sussurro da sua voz. E a base bíblica para esse ponto é Provérbios 25:2, que diz assim: a glória de Deus é ocultar certas coisas. Tentar descobri-las é a honra dos reis. Pode ver aqui que o R está com R minúsculo.
né? O R maiúsculo, R de rei, rei dos reis. Então ele é rei sobre nós. Ele nos chamou para reinar em vida aqui na terra. Então, como reis aqui na terra, a nossa glória é tentar descobrir certas coisas. Então, Deus ele deseja que nós nos aproximemos dele. A palavra de Deus também vai dizer: aproxime-se de Deus e ele se achegará a vós. Quão faminto nós estamos para descobrir os segredos de Deus. Só aqueles que são mais íntimos recebem um nível ainda maior de revelação de Deus. Então que nós devemos ser sedentos por Deus e por descobrir os seus segredos, aquilo que ele tem para nós. Outro ponto é que Deus deseja que todos, sem exceção de ninguém, sejam salvos. João quer dizer que todos serão salvos? Não, porque irão ter muitas pessoas que vão ter um coração fechado para a palavra. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Então, nós fomos chamados, o ide por todo mundo e pregar o evangelho não é algo opcional, é uma ordem do Senhor. Então, nós precisamos ser intencionais em ganhar vidas para Jesus, a discipular pessoas, a falar do amor de Deus para as pessoas, porque ele não deseja que ninguém se perca. O desejo dele é que todos sejam salvos. Nosso dever como cristãos é fazer outros cristãos, pessoas que tenham a revelação do amor de Deus e de quem Jesus é, e assim ter as suas vidas transformadas, sendo salvas. E talvez você chegou até aqui e essas verdades já estão queimando no seu coração. E o último ponto que eu quero dizer para você é que o amor de Deus por nós é sem medida. A Bíblia fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama muito. Se você chegou até aqui, saiba que Deus, ele te ama demais. E ele te ama tanto que ele te recebe como você está. Mas ele é tão bom que ele vai também modificar e transformar a sua vida. O convite ao cristianismo não quer dizer um convite a uma vida confortável, a uma vida de um mar de rosas. A própria palavra diz que no mundo tereis aflições, mas a palavra também diz: mas eu venci. Então, meu amigo, o convite ao cristianismo é um convite a conhecer a Jesus, a conhecer mais da face dele. E à medida que nós caminhamos e conhecemos mais a Jesus, mais nós somos lavados pelo lavar da palavra e as nossas vidas são transformadas, e é uma jornada de santificação. E a jornada de santificação, nós somos salvos no nosso espírito quando aceitamos a Jesus. Nós vamos viver um processo de santificação que é parecer cada dia mais com Jesus até o dia da nossa morte. E também seremos salvos no nosso corpo e teremos o nosso corpo glorificado. Então seremos salvos também no nosso corpo. Então é um processo. A vida com Jesus é um processo a qual a cada dia mais eu conheço, eu me conheço, eu entendo o amor dele por mim, eu sei o quão amado eu sou e por conta disso eu amo as pessoas. Você é muito amado por Jesus. Nunca esqueça disso. Um dia ele morreu na cruz para te salvar. E tudo aquilo que ele deseja é que você entregue a sua vida para ele. Então é isso, gente. Esse foi um compilado. O vídeo ficou um pouco grande, mas eu creio que vai edificar a sua vida. Então, se esse vídeo fez sentido para você, se esse vídeo te abençoou, já compartilha ele para aquela pessoa que você acredita que esse vídeo vai fazer sentido. Espalha para geral. Deixa seu comentário também aqui e vamos para cima. Que Deus te abençoe. Tamo junto.